Saudações pessoal, nos vídeos anteriores a gente viu a respeito das estruturas de repetição e agora a gente vai selecionar uma questão da própria OBI que envolve esse conteúdo para a gente resolver. A questão escolhida foi a questão plano de internet, certo? No início da questão a gente tem aqui a especificação, né, o nome do arquivo que se espera é plano X, onde X vai ser a extensão do arquivo. Nesse caso a gente está usando Python, então vai ser .py, beleza? Plano de internet. A questão diz o seguinte, ó. João conseguiu contratar um ótimo plano de internet para o seu telefone celular. O plano permite que o João utilize uma cota de até X megabytes de dados por mês para navegar na internet. Se João usa toda a cota no mês, os megabytes, se João não usa toda a cota no mês, os megabytes que ele não usou são adicionados à cota do mês seguinte. Pelo contrato, João nunca pode usar mais megabytes do que a sua cota corrente. Por exemplo, se a cota dele, se esse X é 200 megabytes, João usou 150 no primeiro mês e 220 no segundo. Então, no terceiro mês, João tem uma cota de 230. Era 200, ele usou 150, ficou 50. No próximo mês, ele teria 250, ele usou 230, ficou 30. A cota é 200, então no próximo mês ele teria 230, certo? Nesta tarefa são dados o valor da cota mensal e quantos megabytes João usou em cada um dos primeiros N meses. Então a gente vai acompanhar ali, ele vai dizer, ó, a cota é 100, a gente vai acompanhar 5 meses e depois a gente vai pegar o valor de cada um desses meses, quanto ele usou de internet cada um desses meses. E o programa deve mostrar quanto o João tem para usar no próximo mês, né? Passado esses 5 meses, quanto o João teria para usar no sexto mês, por exemplo. Então, a entrada, ela contém inicialmente o número inteiro X, com o valor da cota mensal, quanto ele tem para gastar de megabytes em cada mês, e a segunda linha tem o inteiro N com o número de meses. Então, o plano dele é 100 e a gente vai monitorar os 5 meses. Cada uma das linhas seguintes contém um número inteiro, MI, indicando a quantidade de megabytes que João usou em cada um dos meses. Então, depois ele vai começar a ler os valores de quanto ele gastou em cada um dos meses, até chegar no nosso exemplo ali no quinto mês, e aí o programa encerra e a gente tem que dizer a saída quanto ele teria para usar no mês N mais 1, ou seja, no sexto mês. Essas restrições a gente vai lembrar que não é para o nosso programa implementar, certo? Os casos de teste respeitarão essas restrições e aqui a gente tem algumas informações a respeito de como é que vai funcionar a pontuação dessa questão. Temos aqui os exemplos. O primeiro exemplo é assim, ó. A franquia dele, a cota dele é 100 megabytes e a gente vai monitorar 2 meses. No primeiro mês ele usou 50 megabytes, então ficou 50 para o mês seguinte. No próximo mês ele teria 150 megabytes, né? 100 da franquia, mais 50 que sobrou aqui. Como ele usou só 120, então no próximo mês ele teria 130 para gastar. É essa a lógica que a gente vai fazer aqui. Beleza? Começamos a resolução da questão, inicialmente recebendo as entradas que a gente precisa, né? A primeira entrada é a cota. Quanto ele tem para gastar de megabytes. Vou botar aqui um int input. E o próximo é a quantidade de meses que a gente vai fazer aquele monitoramento ali, né? Tenho aqui uma quantidade de meses. Depois, o que é que eu vou fazer? Eu vou pedir, então eu vou chegar aqui, ó, for i in range de quantidade de meses. E eu vou pedir a ele aqui, ó, os MBs que foram gastos naquele mês. Então, ó, quanto é que tu gastou nesse mês? E ele vai dizer pra gente. Beleza? Uma vez que ele informar quanto que ele gastou, eu vou saber quanto ele tem para o mês seguinte, né? Eu vou chamar isso aqui de cota próximo mês. A cota para o próximo mês, inicialmente, ela vai ser igual a quê? A cota que ele já tinha, né? Então, eu vou começar isso aqui com 0,
No primeiro mês ele vai gastar X e aí a gente vai identificar quanto ele tem para o próximo mês. Mas eu só vou verificar isso depois de eu fazer uma conta ali e subtrair quantos megabytes ele gastou. Beleza? Então, ele vai informar para a gente quantos megabytes ele gastou. E aí eu vou calcular aqui, ó. A cota para o próximo mês vai ser igual ao quê? A cota que a gente tinha no mês anterior. Ele disse para a gente que ele gastou 50. Beleza? Então, eu vou pegar aqui, ó, quanto sobrou do mês anterior. Como a gente não tinha gasto no mês anterior, sobrou 0. Então, sobrou 0. Eu vou juntar com a cota fixa dele. Então, a cota é 100. Então, 0 do mês anterior é 100. E vou subtrair de quanto ele gastou. Se eu quiser, eu posso somar isso aqui, ó, sem problema. Mas creio eu que se a gente não botar o parênteses, não teremos problemas aqui nessa questão. Então, eu pego o que ele tinha de saldo no mês anterior e somo com a cota que ele tem esse mês e depois subtraio o que ele gastou. Então, o primeiro valor que ele vai informar aqui foi 50. Como é o primeiro mês, quanto é que sobrou do mês? 0. Mais a cota que ele tem todo mês. Então, 0 mais 100 vai dar 100. Ele gastou 50, o que ele tem para o próximo mês é 50. Aí a gente entra no próximo. Para o próximo, ele gastou 130. Ele tinha 50, mais 100 deu 150. Ele gastou 130, ficou 20. A cota para o próximo mês é 20 e assim ele vai fazendo esse somatório. Vou dar o print aqui, ó. De quanto sobrou para ele gastar no próximo mês. Será que é isso que a questão pede? Vamos testar aqui, ó. Vou executar. Vou olhar aqui o caso de teste. 100, 2, 50, 120. 100. O plano dele é 100 megabytes. A gente vai monitorar 2 meses. O primeiro mês ele gastou 50, sobrou 50. Então, ele tem 150 para gastar. Próximo mês é 120, ele tinha 150, então sobrou 30. Sobrou 30. É isso que a questão pede? Não. A questão pede quanto é que ele tem para gastar no mês seguinte. Do mês anterior, a gente vai ter um saldo de 30, mas a cada mês ele ganha mais 100 megabytes para gastar. Então, aqui, eu não vou ver só a cota dele para o próximo mês. Eu preciso adicionar aqui mais a cota que ele vai ter do mês atual. Vamos testar agora. Vou limpar aqui. Um benefício de você usar o VS Code no lugar do Colab é que você pode chegar aqui e fazer isso aqui, ó. Eu copio todas as entradas, dá um Ctrl C aqui, ó. Vou lá. Vou clicar com o direito, ele já vai dizer, ó, existem 4 linhas, você deseja colar elas no terminal? Vou dar aqui um paste. Já deu um erro aqui pra gente, porque eu não tinha executado o programa. Deixa eu dar uma limpada aqui. Ó, primeiro eu preciso executar. Executei. E ele vai pedir as entradas. Vou colar. Ele colou aqui, ó, 100, 250, 120. Quando eu der um Enter, ele já executa o código inteiro, certo? E agora ficou 130. A gente tinha botado só 30, né, que era o que tinha sobrado para o mês seguinte. Quando eu somei com a cota, deu o resultado que a gente esperava, 130. Teste nos próximos exemplos. Vou copiar aqui o próximo exemplo, ó. Nesse aqui tem que dar 28. Vou copiar, vir aqui, vou limpar, executei de novo, vou dar o paste, colou tudo, vou dar o Enter, 28. Passou no segundo exemplo, vou lá para o último exemplo, copio, esse aqui tem que dar 100. Boto para limpar, peço para colar, eita, perdão. Tenho que limpar primeiro. Executo. Peço para colar.
Aí dou um Enter, deu 100. Então, ó, passou nos 3 testes. Venho aqui. Nessas semanas, eu acho que não estava funcionando aqui, ó. Ó, não está funcionando a validação da questão. Mas depois você faz esse teste, resolve a questão, submete à plataforma e vê se ela vai dizer para você se está ok ou se não está. Se não tiver ok, você entra em contato aqui com a gente, certo? Mas creio que a resolução da questão vai ser basicamente isso. Lembra sempre de, para você poupar tempo, copia lá os códigos, clica aqui com direito, ele já vai deixar você colar tudo. E antes de submeter, testa. Pega os casos de teste, verifica se a resposta está correta e aí depois você submete. Correto? Então, terminamos a questão por aqui.